Olá, queridos. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que esta paz vive e reine em nossos corações, não só hoje, mas para todo sempre. Quero convidar os amados para nós estarmos fazendo a leitura da palavra do Senhor, que fica no segundo livro dos Reis, capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim, a palavra do Senhor. E Naamã, chefe do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou a seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E então tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem para que eu o cure da sua lepra? Pelo que de veras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel, rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Amém, queridos? Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor para todo sempre. Queridos, essa palavra é muito maravilhosa. Aqui nós tiramos muitas lições, né? Assim, ricas para a nossa vida espiritual diante do Senhor. Nós vemos aqui que a palavra começa dizendo, né? Falando, né? De um grande homem, né? Chefe do exército do rei da Síria, né? Um grande homem diante do Senhor, do seu Senhor, né? De muito respeito, porque pelo Senhor, porque por ele o Senhor dera livramento ao sírio. E era este homem era um herói, valoroso, mas porém leproso. Amém, queridos? Era um homem muito especial, muito importante, muito valoroso. Este homem, querido, a gente sabe que ele era uma pessoa, né, a qual o rei confiava nele, assim estava depositado ali, né, toda a confiança daquele reino, né, nas mãos de Deus em primeiro lugar, né, e nas mãos desse general, porque nós sabemos que mesmo as pessoas não conhecendo Deus, mas quem, né, separa pessoas, quem capacita e quem prepara lá na Surianda e canta lá Manai para dar vitória a uma nação, a um povo, a uma gente, a uma terra, a um país, né? Quem faz isso é Deus, querido. É Ele quem unge, é Ele quem separa, é Ele quem capacita, é Ele quem levanta. Então Deus tinha feito isso, né? E muitos deles não conhecem a Deus. Muitas pessoas que são
Deus faz tudo isso por ele, ele ainda não conhece a Deus. Este homem aqui, ele não conhecia, ele podia ouvir falar, mas ele não tinha noção de quem era o nosso Deus, certo? Eu gosto do nosso Senhor porque ele faz coisas maravilhosas, queridos. O nosso Deus, ele é grande e soberano, poderoso em obras, é maravilhoso, é lindo. Nós gostamos de ver as maravilhas sendo contadas, né? Assim, as maravilhas que Deus fez, que Deus faz e que está fazendo, ainda vai fazer, porque pela fé nós já conhecemos assim o que Deus tem para fazer, porque nós temos a convicção de que o Senhor sempre dará vitória para aquele que espera, que confia e que crê, né? Aí nós vemos aqui que este homem, né, para ele alcançar uma grande vitória, né, da parte do Senhor, teve que acontecer algo, né, querido? Algo, né? Assim que aparentemente parecia não ser bom, né? Aquela menina, nós sabemos que a palavra diz que saíram as tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Então, significa que aquele exército entrou, né, ali na terra de Israel e fez o que tinha que fazer lá, que com certeza era guerra, guerrear, pelejar, batalhar contra, né, os israelitas. Sempre era fazendo alguma coisa, né? Os reinos viviam e vivem até hoje, né? Como nós vemos aí, né, em guerra e muitas coisas acontecendo, né, de um país para o outro. E o que nós sabemos é que o que a palavra diz, que as tropas da Síria saíram de Israel levando uma menina presa, né, que ficou a serviço da mulher de Naamã. Ele levou uma serva, uma escrava, uma menina como escrava presa, colocou ela, né, para ficar trabalhando como serva para a esposa dele. Ali nós sabemos que era assim que acontecia e até hoje eu creio que ainda acontece em muitas partes do mundo, né? Aqueles que perdem a guerra, aqueles que são vítimas da guerra, né? Que são arrastados, arrancados, levados do seu país para outro, ele não tem direito em nada, querido, simplesmente em trabalhar, trabalhar e trabalhar, né? Ele é escravo, né, daquele país, né? Porque ele é estrangeiro, ele é estranho, ele foi levado para lá, né? Assim como ela foi levada, né? Foi levada preso. E aí é sorte quando ainda acontece assim, né? Que como José do Egito, que foi levado também, comprado como escravo, e teve a sorte, né, de ser comprado pelo chefe, de que ali foi Deus que preparou tudo, né? O chefe como Potifar, né, que deu toda a liberdade, deu assim privilégios para ele. Nós sabemos que foi maravilhoso ali até chegar o dia, né, que o inimigo de Deus, o inimigo da igreja, o inimigo dos crentes se levantou contra, que Satanás usou aquela mulher e se levantou contra José, né? Porque a vida de José estava muito boa ali, né? E o inimigo não estava satisfeito, mas é porque também Deus prepara e capacita cada um de nós, né? Tem as formas dele trabalhar. A forma de José teria que ser daquele jeito, ali era a forma de preparar ele para uma grande tarefa que Deus já tinha escolhido ele, que era ser, assim, o governador do Egito. Amém? Louvado e agradecido seja Deus. Então, querido, ninguém chega em uma posição, né, um lugar alto, se não passar pela prova primeiro, passar pelo deserto, passar né, pelo baixo, né, também, não é aquela escada que você vai subindo cada degrau, cada um mais difícil do que o outro. Tem hora que você pensa que vai cair da metade ou vai desistir mesmo, tem uns que desistem. Mas quando você é perseverante e vai até o fim, querida, lama sureanda e canta lamanai, e você, né, perseverante, obediente, submisso, é prudente, sábio, sóbrio,
para entender o plano, o projeto de Deus e para fazer tudo certinho, você acaba chegando no lugar desejado. Né? Assim, a palavra do Senhor diz que ele faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Né? José nunca pensou em ser governador do Egito, mas era isso que Deus tinha para ele, né? Verdade, nós sabemos que era isso. Então, é por isso que ele faz mais, né? O que todos nós queremos, querido, é simplesmente, né? Se dar bem, servindo ao nosso Deus, ao nosso Senhor, ver o nome do Senhor ser glorificado nas nossas vidas e através das nossas vidas, mas muitas das vezes a luta fica tão grande, a peleja, a batalha, né? E muitos têm caído assim na batalha e não têm conseguido mais se levantar e ir em frente, têm desistido de guerrear e acha melhor ficar acomodado no canto. E muitas das vezes é melhor. Tem hora que é hora de você, né, deixar o barco aí à deriva, nas mãos de Deus. Quando o nosso barco está à deriva, ele está nas mãos de Deus. É Deus que leva ele para o lugar certo. Amém, queridos? Então, aquela menina foi daquela forma, mas aquela menina, né, como ela era do povo de Israel, o povo que tem Deus na vida, no coração, né, ele não se desespera, ele não se atormenta, ele não vive, querido, assim, angustiado, amargurado, revoltado, assim, irado, zangado, e com sede de vingança, um desejo de fugir daquela situação. Ele pode até sentir todas essas coisas, mas não atrapalha. Muitas das vezes nós sentimos tudo isso, né? Mas não atrapalha a nossa comunhão com o nosso Deus, não é verdade? É momentos passageiros, logo o Espírito de Deus, lá nos suriando e canta lá no mai, né? Alegra o nosso coração e nos dá motivação para nós, assim, ter esperança. Lá no suriando e canta lá no mai. E aí, querida, é nessas horas que a gente se alegra na presença de Deus, se derrama, né? E começa de novo uma nova trajetória, uma nova caminhada, com as forças restauradas, renovadas. Aí você vai em frente, você profetiza, você canta, você ora e você determina lá no Surianda e canta lá mamãe, que a vitória é sua, a vitória é minha. É assim que nós fazemos, querido. Em nome de Jesus, não é verdade? Nós temos a fé, nossa fé renovada a cada momento, querido, de luta que nós passamos. Como a palavra diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Lá no Surianda e canta lá mamãe. Então, querida, aquela menina, né, ela foi de uma grande utilidade, aquela menina foi uma grande missionária, querido, sendo ainda pequena, né, assim, de idade ela era nova e, né, ela era nova, era só uma menina, mas o Senhor escolheu como uma missionária para levar a mensagem da cruz. A pastora Rubinete, ela nem pregou, ela não pregou, ela pregou, querida, ela disse: Oxalá, lá no sul, oxalá que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Lá no Surianda e canta lá mamãe, ela estava dizendo que tinha um profeta todo mundo já sabia, um profeta de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, que tinha o poder, né, de curar lepra, né? Ela disse, ele o curaria, né? Restauraria da sua lepra. Ela disse que era ele, porque com ele estava o poder de Deus, querido, né? Em nome do Senhor, né? Nós fazemos proezas e maravilhas, se nós tiver fé para crer. Amém? Louvado seja Deus. Ela tinha fé para crer que se o patrão dela, o seu Senhor, estivesse em frente ao profeta, se ele chegasse, se ele tivesse um encontro com o profeta, né, ele podia restaurar ele da sua lepra. Querido, chegou uma esperança para uma pessoa que não tinha mais esperança. A lepra era uma doença mortal, porque não tinha cura naquela época, né? Então, quem estava leproso já sabia, já estava com os dias contados. Então, de repente, chegou a esperança, chegou a palavra de vida, né? A palavra de vida, a palavra de esperança não podia vir de outro lado, né? Só podia vir da parte do Senhor. O profeta era de Deus, querido.
Então a menina deu a maior informação, Alaba Surianda canta lá no Nai. Ela foi uma mensageira, querida. Alama Sudecuba Labarrais, uma testemunha fiel, porque ela não ligou, ela viu a sua ação, ela não se calou, ela não se acovardou, ela não ficou com medo e nem com vergonha de falar para a sua senhora sobre a lepra do seu senhor. Ela não temeu, porque era uma obra que tinha que ser feita através da vida dela. Deus deu graça e ela falou para a sua senhora, né, com muita certeza e com muita convicção, que a senhora não pensou duas vezes em chamar o seu marido e relatar tudo o que a menina disse. E o seu marido, Naamã, não pensou também duas vezes para ir até o seu senhor, que era o rei da Síria, né, e contar para ele, relatar tudo que a menina tinha falado, do jeitinho que ela falou. Ele teve esperança, ele teve confiança, ele teve convicção, sabe por quê? Que era verdade a palavra da menina, porque foi adiante. A mulher acreditou. Querido, quando você fala pelo Espírito de Deus, inspirado para fazer uma obra que Deus está levantando você, a mim, né? Esta obra, querido, Deus levanta nós em qualquer lugar. Tem muitas das vezes a pessoa pensa que só vai ser usada se for no meio da multidão, em um evento grandioso ou em qualquer lugar assim esplêndido, né, maravilhoso. Não, querido, Deus usa, se você for vaso, eu sendo vaso, como nós somos, o Senhor usa onde Ele quiser, pode ser no deserto, pode ser no calabouço, aqui pode ser numa prisão, pode ser também no meio da multidão, em um evento maravilhoso também, e pode ser, querido, em qualquer situação que você esteja. Não é só se você estiver lá em cima, cheio de tudo. Não, você pode estar na prova que nessa menina estava, né? Ali presa como uma escrava, trabalhando, sem saber mais nada que ia acontecer com ela. Estava na mão presa, né? Ali em outro país, mas a palavra de Deus não estava presa na boca dela, né? As informações, o testemunho, o que ela conhecia de Deus, ela passou, e essa informação foi tudo, né? Foi tudo para ela, porque com certeza aquela menina, né? Além dela ter sido liberta, com certeza aquela menina saiu dali muito bem sucedida, porque você vê que se não fosse a informação dela, ele nunca ia saber, né? E podia saber através de outro, mas foi ela, o canal que Deus quis usar, né? Foi ela foi a privilegiada por Deus, querido, né? E só o bem que ela fez, aquele homem era um homem, né? Um homem que fazia falta, era um herói, né? A palavra está dizendo que ele era um herói. Então, querido, a menina fez o papel dela como missionária, né? Como serva de Deus, ela fez o papel. E aqui ele conseguiu a carta para levar, porque logo o rei, de um para outro, só dá a ordem, né? Já que ele está com a solução, né? Está dentro lá do território dele, então eu vou mandar a carta bem rápido, vai logo ser curado. Até o rei acreditou, porque se ele enviou a carta e mandou, que era para o rei. Quando o rei pegou, que leu a carta, ele mandou, que era para ele, tá aí o meu servo, né? Estou enviando ele a ti, que é para que tu cures ele da lepra. Aí foi onde entrou o desespero do rei de Israel. Por acaso eu sou Deus? Ele ficou, querido, primeiro ele rasgou as suas vestes. A palavra aqui no versículo 7 diz, e sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, ele rasgou as suas vestes, porque era assim que o povo agia antigamente, e disse, sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem para que eu cure da sua lepra, né? Aí, na hora, ele reconheceu, ele sabia, o rei sabia que para curar da lepra, só Deus, né? Ele disse, só Deus, eu não sou Deus. Aí ele se queixou logo, disse, pelo que de veras notai, peço-vos e vede, que busca ocasião contra mim. Ele já até falou ali, já se defendendo. Como quem diz, olha, presta atenção, o rei está buscando ocasião
contra mim, ele não achou outro motivo, ele não achou outra coisa, mas ele quer me destruir. Ele quer arrumar, ele já arrumou um problema para, né, fazer, para lutar contra mim, para, né, para se levantar contra mim. Já se levantou porque ele sabe. Ele arrumou uma coisa dessa que não faz sentido, eu não posso, eu não tenho. Esse poder só quem tem é Deus. Ele está buscando razão, ele está procurando motivo para me destruir, para entrar em guerra comigo. Ele quer entrar em guerra comigo, ele quer me destruir. E ele não encontrou outra coisa, mas ele encontrou agora. Ele está usando isso como um motivo, um pretexto, né, para se voltar contra mim. E aí ele rasgou as vestes, era a única coisa que ele podia fazer, era o que os reis faziam, e ia se humilhar diante de Deus, né, para Deus ter misericórdia dele. Mas antes dele fazer isso, o profeta aí sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, a notícia corre ligeiro, a notícia chegou até Eliseu, até porque os servos do rei estavam ali, e eles também sabiam, assim como a menina, que Eliseu tinha solução. Ele sabia que Eliseu era o profeta de Deus levantado naquela terra, naquele tempo, para resolver os problemas do rei, né, de Israel, os problemas do reino, né, do povo de Deus. Então, querida, de quem procurava, querida, quem corria atrás, acreditava e tomava posse, né, que Deus era com Eliseu, o milagre acontecia mesmo, né? Por onde Eliseu passava, querido, milagres aconteciam, porque sempre tinha alguém que ia crer, e quando não tinha ele mesmo que Deus queria, sempre Deus só levava Eliseu aonde tinha um milagre para fazer, aonde tinha uma obra, né, para ele operar um milagre através da vida de Eliseu. Então, ali a notícia já chegou em Eliseu, né, e Eliseu sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Amém, queridos? Louvado e engrandecido seja Deus. Isso é maravilhoso, querido. Tem profeta em Israel, tem solução, tem direção de Deus, tem poder, tem autoridade e unção, lava surianda e canta lamanai, para fazer milagre. Deus, maravilhoso. Lama surianda e canta labarras. Então, querido, e aí, quando, é claro, o rei ficou feliz demais com essa notícia, né? Veio, pois, aí já na mesma hora enviou Naamã para lá. E veio por Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou uma mensagem dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, assim a tua carne será curada e ficarás purificado. Eita glória! Já saiu, querido, já saiu a profecia, já saiu a solução, já saiu a palavra, né, de vida, de esperança, a palavra de cura, né, de milagre, já saiu, querido, saiu a bênção para ele. Mas aí, querido, muitas das vezes, aí a pessoa está tão, né, assim ainda, muitas das vezes o Senhor não opera na vida de pessoas, porque eu muito me alegro quando eu leio essa palavra, pelas atitudes de Naamã. Primeiro a gente fica um pouco triste, porque Naamã muito se indignou, querido, porque uma pessoa, Naamã era um homem rico, poderoso, né? E Naamã era orgulhoso, exaltado, né? Prepotente, arrogante, com certeza, assim, quando se tratava de humilhação, né, querido? Mas a palavra do Senhor diz que ele muito se indignou e dizendo: eis que eu dizia comigo, era o que ele pensava, querido. Tem muita gente pensando nas coisas diferentes. O Senhor diz que os pensamentos dele não são nossos pensamentos. Mas tem uma coisa que o Senhor diz, porque os pensamentos dele é mais alto do que os nossos, querido. Tem uma coisa que ele diz: mas bem sei eu o que penso sobre vós, pensamento de bem e não de mal, para dar o fim que vocês esperam. Lamba, surianda e canta lamamá. Ele queria a cura,
pensamento do Senhor sempre é bom para nós. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, querido. O Senhor tinha um pensamento sobre Naamã. Ele conhecia que Naamã era um varão valoroso, né? Então ele, né, se agradou de fazer ali uma libertação. Nós estamos numa campanha de libertação, querido. E Deus me deu essa palavra e eu estou nela assim, mergulhada aí, nela como todos os Naamãs dessa vida. Nós temos que estar sempre mergulhando, porque a palavra é que purifica, a palavra é que santifica, a palavra é que vivifica. O homem disse: sou eu, Deus, para matar ou para vivificar, para dar vida, né? Mas quando nós confiamos em Deus, querido, e vamos atrás no lugar certo, querido, o milagre acontece, né? Nós somos vivificados, nós somos purificados, nós somos livres, liberta lá, Surianda e canta lá, Manai. Querido, então a palavra, ele se indignou, né? E pensou que certamente ele sairia, e por ele podia ter feito isso, querida. Ele sairá, pôr-se-á em pé, né, diante dele, porque ele era um grande homem, o profeta, ele imaginou que ele ia recepcionar com a honra que ele merecia, querido, né? No pensamento dele, ele era, né? E falando assim, no natural, até que ele merecia, era digno mesmo de uma boa recepção em todos os lugares. Mas agora que ali é diferente. Ali é uma obra que Deus está fazendo, não é o homem. Deus não queria curar Naamã só da lepra. Deus queria curar Naamã do seu orgulho, querido, da exaltação, né? Daquela arrogância, aquele, né, autoritarismo, que ele precisava de muita coisa assim, ele precisava ser um homem firme mesmo assim, de se posicionar, né? Mas acontece que diante de Deus é diferente. Era lá na guerra, diante do soldado, diante das situações, mas diante de Deus, querido, você pode ser grande do jeito que você for, eu também, pode ser o que for, pode ser rico, pode ser bonito, pode ser novo, pode ser o que for, e pode ser um mendigo, uma pessoa deficiente, que não tem nenhuma aparência, mas diante de Deus, todos nós somos iguais e só tem uma forma de agradar a Deus para nós receber o milagre. É na humildade, chegar, né, e na humilhação mesmo, porque você está na humilhação, você está precisando, nós temos que se humilhar. Tem que vir, querido, descer o degrau mais baixo da humilhação, né? Para poder, Deus é quem conhece, né? De que jeito que Ele prova nós, para nós poder, né, chegar na posição de humildade, Lava Surianda e canta Lamanai, que Ele quer que nós chegamos, que é preciso, é necessário para poder receber o milagre da parte dele, querido. Deus é santo, santo e santo. Deus é o Todo-Poderoso, é soberano sobre tudo e sobre todo. Deus é majestade santa, né? Querido, não tem como ninguém chegar diante, né, do grande rei, o rei dos reis, o senhor dos senhores, né? A majestade santa, com o nariz empinado, querido, achando que pode. Eliseu era só um homem, mas ele era um profeta de Deus. Quem agia, quem operava era Deus, né? Através da vida dele, quem dava as ordens era Deus. A profecia é de Deus até hoje, né? Então, foi o que Deus colocou no coração de Eliseu, porque se Deus deixar nós, homens, fazer a obra do jeito que nós quer, muitas das vezes, querida, as pessoas saem sem o milagre, né? Porque nós vamos fazer a coisa, né, para agradar o homem, né? Muitas das vezes nós vamos tratar com ele ou com ela do jeito que a carne dele ou dela vai sair satisfeito, mas o espírito, querido, né, a alma daquela pessoa vai sair, né? Meu Deus, ela vai sair da mesma forma ou mais pior ainda do que entrou na presença, né? Na minha, na tua presença, para buscar
algo da parte de Deus. Nós temos que deixar Deus agir. Quando alguém vem até nós temos que deixar, né, Deus falar. Nós não temos que falar, né, de nós mesmos, temos que deixar Deus falar. E o que Deus quiser que aquela pessoa ouça, que nós o diga assim, com a certeza, com a convicção de que estamos fazendo a coisa certa, né? Porque nós não estamos fazendo obra para agradar o homem, mas sim para agradar a Deus. Por quê, pastora Rubenete? É porque a palavra do Senhor diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Querido, quando chega alguém numa situação difícil, assim, na mesma hora nós que somos chamados, escolhidos, levantados por Deus para fazer a obra, nós sentimos a dor daquela pessoa, querido, né? No mais profundo da nossa alma, nós fica envolvido naquele problema. Então, o que nós queremos é ver aquela pessoa sair dali com a solução daquele problema. E se nós for falar de nós mesmos, o que nós vamos achar que agrada aquela pessoa, que não está na palavra, que está errado e que não é de Deus, nós falar só para agradar, para ele acreditar que vai dar certo. Não, querido. Está repreendido em nome de Jesus. Nós temos que entrar na presença do Senhor. Se o Senhor não der a palavra dele mesmo no momento ali, nós temos que entrar ali em uma comunhão estreita e uma oração e buscar de Deus uma palavra para poder dar a resposta para aquela pessoa, né? A resposta é de Deus e não a nossa. Então, quando ele falou isso para ele, ele se aborreceu. Mas, querido, eu sempre digo que a melhor coisa é você estar em boa companhia, né? Porque nós sabemos que ali ele estava em boa companhia, ele estava com pessoas que amavam ele. Porque quando ele veio, ele se voltou, ele rejeitou aquela palavra. No momento ele rejeitou e se voltou, né, já saindo. E falou para os soldados dele, que chama ele até de pai, né? Que a gente não sabe se era filho também. E aí ele se voltou e disse isso, né? Aí o que foi? Falou dos rios. Não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Querido, se fosse assim, ele podia ter tomado banho na água dele lá, porque com certeza tudo dele era perfeito, quase que perfeito, né? Porque perfeito é só Deus mesmo, mas com certeza ele, um homem rico como ele e poderoso, né? Então ele tinha a melhor água para ele tomar banho. Se fosse assim, né? Fácil assim, aí ele já queria banhar no rio, que as águas eram limpas, era boa a vista dele, e porque as águas do Rio Jordão era suja, né? E ele não queria se escolher. Mas não é eu e nem você que decide o que é que Deus faz para te dar um milagre, para me dar um milagre, para entregar, para fazer a minha, na tua vida. Quem decide de que forma fazer e em que lugar, de que jeito, querido, é Deus. Alama Suri, anda e canta, alamanai. O que tem que usar, né? Não é eu e nem você.